processos com pedido de sustentação oral remotos. O primeiro deles trata-se do item 28 do roteiro, processo extra-pauta, habeas corpus de número 620312, dígito 32.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante Antônio Eugênio Freitas de Araújo. Paciente Pablo Mateus da Silva Pereira. Impetrado o juiz de direito da comarca de Baturité. Relatoria do desembargador Francisco Carneiro Lima. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Antônio Eugênio Freitas de Araújo, a quem concedo a palavra pelo tempo de 15 minutos. Boa tarde a todos. Senhores desembargadores e desembargadoras, senhor relator Francisco Carneiro, excelentíssima senhora procuradora do Ministério Público, demais colegas advogados presentes e advogadas, e a todos os demais servidores da Justiça, meu muito boa tarde, já que teve uma pequena pausa. Eu estou em nome aqui do Pablo Mateus da Silva Pereira. Trata-se de um habeas corpus, tendo em vista ele se encontrar preso em uma unidade prisional do Rio de Janeiro, decorrente de um mandado de prisão preventiva em seu desfavor. O MP pediu a prisão preventiva do paciente em razão de não ter sido encontrado para ser citado no processo, assim como para a aplicação penal, o que foi deferido pelo juiz de origem. Ocorre, excelências, que, no ponto de vista da defesa, não há motivos para a manutenção da prisão do paciente, visto que os motivos que ensejaram a prisão não mais se subsistem. Para ser mais breve, eu gostaria só de destacar alguns pontos, quais sejam: no que compete ao constrangimento ilegal, a defesa entende que há excesso de prazo para a formação da culpa do paciente, pois já se passaram 152 dias da sua prisão e o processo praticamente não sofreu movimentação, violando o artigo 648 do Código de Processo Penal, o qual diz que a coação considerar-se-á ilegal quando alguém estiver preso por mais tempo do que a lei a determina. Só para a gente contextualizar, houve um despacho determinando a citação do paciente. E vejam só, excelências, para responder à acusação ainda, datada de 20 de novembro de 2024, e sequer foi cumprida até a data de hoje. 90 dias se passaram, quer dizer, mais de 90, sem que isso tenha sido pelo menos feito para se dar início em sua resposta à acusação. O processo ainda vai começar, mas nem isso foi cumprido. E vejam só, mais de 90 dias. Mas não é só, não para por aí. A prisão do paciente sequer também foi reavaliada, mesmo já tendo passado muito além do que o Código de Processo Penal prevê, violando dessa forma o artigo 316 do Código de Processo Penal. No tocante à ausência dos requisitos da prisão preventiva, a defesa entende que não estão presentes no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que não há contemporaneidade. O crime ocorreu em 2016. Já se passaram 9 anos e, durante todo esse tempo, não há registro de que o paciente cometeu algum crime. Muito embora até discorda do crime que ele está sendo acusado. E só para ilustrar esse pensamento, vejamos só. O paciente tinha audiência trabalhista no dia 19 de fevereiro, agora, deste mês, e teve que remarcar. Logo, se ele realmente tivesse inclinação para o crime, ele não tinha nem ido para a justiça buscar os direitos dele, muito menos comparecer a um fórum. Isso é um pouco óbvio, refutando a ideia de que ele fugiu do processo.
Outra demonstração de que ele não esteve foragido é que o endereço dele é no nome dele mesmo. Isso consta aí dentro do processo. Portanto, presume-se que não houve esforço do Ministério Público para citá-lo, violando a súmula número 13 do TJ Ceará. Por fim, a certidão do oficial de justiça, dando conta que o endereço era em área conflagrada, também não procede, pois o endereço não se localiza nas favelas citadas pelo oficial. Aliás, só se chegou ao endereço dele porque os pais deles, inclusive o pai dele também é acusado dentro desse processo, os pais deles, que moram em Baturité, disseram onde ele estava. O oficial de Baturité ligou para ele e consignou na certidão exatamente o endereço dele. Só que quando chegou do Rio de Janeiro, o oficial colocou lá esse impasse, dizendo que era em área conflagrada. Área conflagrada é um termo muito subjetivo e vai de policial para policial. O policial pode muito bem entender que uma área lá é conflagrada e outro pode dizer que não. Mas não há um consenso. Inclusive, eu fiz a consulta lá no Instituto de Segurança do Rio de Janeiro e me retornaram dizendo que é um termo subjetivo. Daí gerou-se um problema porque o paciente não foi encontrado. Daí surgiu a requerimento para a requisição para a prisão preventiva, que foi deferido. Infelizmente, aconteceu e até hoje o rapaz se encontra por conta desse equívoco. A defesa considera que houve um equívoco na parte da citação. E traz também a questão do excesso de prazo. Com relação à primariedade e bons antecedentes, já estão acostados aos autos, não vou mais me alongar. Tem endereço fixo, trabalho, família constituída. Ele é de Baturité, foi para o Rio de Janeiro construir família. A esposa, ela tem familiares no Rio de Janeiro e acabou que indo para lá. E ele também nunca nem imaginava que isso fosse acontecer, porque o crime ocorreu em 2016, ele só foi identificado como suspeito em 2018, passaram-se 2 anos, ele sem saber que estava sendo, pelo menos, considerado suspeito. Quando foi em 2018 que ele foi identificado como suspeito. Daí ele nunca imaginou que isso pudesse vir à tona e ser contra ele, né? Ele nunca nem imaginava, porque ele também discorda e afirmou em depoimento que negou a autoria, embora que a gente sabe que o habeas corpus não trata sobre provas e não vai rediscutir essa matéria. Mas aí, quando foi em 2020 que ele foi ser citado, ele já não morava mais. É muito comum. Passou 4 anos do ocorrido, ele já tinha outra vida, já tinha filhos, inclusive. E, por último, no tocante ao parecer do Ministério Público, que inclusive foi fora do prazo, a defesa, com a máxima vênia, discorda que o remédio constitucional não deve ser conhecido, pois não necessariamente a matéria nova traga aos autos, ou seja, o excesso de prazo, deveria ter sido apreciada pelo juiz de origem. Haja vista que este egrégio tribunal tem plena competência para julgar a matéria, principalmente em se tratando de direito à liberdade. A defesa também discorda do posicionamento do Ministério Público quando este afirma que o processo segue em marcha regular, sendo que a instrução probatória sequer começou, pois não houve nem resposta à acusação. A luta aqui é para iniciar o processo para responder à acusação. Basicamente isso. Ou seja, após longos 9 anos, o processo ainda vai iniciar, porém já prendeu uma pessoa sem antes ter a formação mínima de culpa. E, concluindo, normalizar essa demora é levar o paciente ao esquecimento do Estado e antecipando a pena sem respeito ao devido processo legal. E o que a defesa pede é a concessão da ordem de habeas corpus para determinar a imediata soltura do paciente ou, subsidiariamente, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. É a manifestação, excelências.
Obrigado, doutor. Conceda a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Muitíssimo obrigado. Excelentíssimo senhor desembargador Francisco Carneiro Lima, cumprimentar a todos em sua pessoa e boa tarde. O Ministério Público reitera pelo não conhecimento da ordem. Explico por quê. Porque esse pedido é igual ao outro pedido que do processo número 063, 78, 75, 73, 2024, 806, 0000. Esse também é um pedido de habeas corpus, lá descrito. Só que tem um detalhe: esse novo habeas corpus que nós estamos agora conversando sobre ele, discutindo sobre ele, ele não passou pelo juiz de origem. Ele, além de ser repetido, esse último aqui não passou pela autoridade que ele considera coautora. E 9 anos está do fato, mas não há começo de instrução, porque, infelizmente, o senhor Pablo Mateus da Silva Pereira não foi encontrado. Onde ele estava, fica a critério do nobre advogado, doutor Eugênio Freitas. Então, não há aqui nenhuma demonstração de que a autoridade coautora, que no caso seria o juiz, não dá andamento ao processo. Aliás, esse segundo habeas corpus nem passou pela autoridade coautora, veio direto para essa corte. Então, nós insistimos pelo não conhecimento da ordem, e insistimos em dizer que, a partir do momento que ele foi finalmente encontrado, que está lá, a ação tramita dentro do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, sem registro de evento relevante atribuído ao Poder Judiciário, que possa caracterizar constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão. Então, insistimos pelo não conhecimento e, se conhecer, que na ordem seja negado, porque não há informação e nem foi dirigido à autoridade de origem. É o que tínhamos a acrescentar, além do que já está escrito, desembargador Francisco Carneiro Lima, e retornamos o processo à sua excelência, desembargador Mário Teófilo, parente neto, para os devidos fins legais. Obrigado. Conceda a palavra ao eminente relator, desembargador Carneiro, para a leitura da proposta de ementa. Obrigado, excelência. Direito penal, direito processual penal, habeas corpus, homicídio qualificado, tese de ausência de fundamentação do decreto preventivo. Aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, condições pessoais favoráveis, não conhecimento. Coletos já apreciados em imperação anterior. A ausência de fatos novos a ensejar constrangimento legal. Tese de excesso de prazo de inocorrência. Ordem conhecida. Parcialmente denegada na extensão conoscível. Caso em exame. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de Pablo Mateus da Silva Pereira, preso preventivamente pela suposta prática de delito capturado no artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1 e 4, na forma do artigo 29, indicando como autoridade coautora o juiz de direito da vara única criminal da comarca de Caturité. Questão de discussão. A questão de discussão consiste em analisar o decreto preventivo, se carece de fundamentação idônea, em razão da inexistência dos requisitos autorizadores que justifiquem a necessidade da segregação, e averiguar se as medidas cautelares alternativas ao cárcere são suficientes para garantir a ordem pública, e verificar se as condições favoráveis justificariam a revogação da prisão e, por último, analisar se há excesso de prazo para a formação da culpa. Razões de decidir. No que diz respeito à impetração em relação às teses de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo em substituição da prisão por medidas cautelares diversas e do paciente ostentar condições pessoais favoráveis, já foram devidamente analisadas e decididas no habeas corpus 0637875 de 73.2024.8.06, sequência 40, por esta egrégia Primeira Câmara Criminal, na sessão do dia 10 de dezembro de 2024.
tratando-se de mera reiteração de pedidos, sendo inadmissível o conhecimento jurídico que se presta a reproduzir os mesmos fundamentos já expostos e decididos em impetração anterior. 4. Quanto à tese de excesso de prazo para a formação da culpa, entendo que esta não merece acolhimento. No particular, verifique-se que o magistrado de origem vem demonstrando todo o empenho no andamento feito, tendo adotado todas as medidas judiciais pertinentes, estando o processo aguardando o retorno da carta precatória para a citação do paciente que encontra-se preso no estado do Rio de Janeiro. O juiz de origem aguarda o cumprimento da citação para revogar o desmembramento realizado em face do paciente e dar o regular andamento ao feito. 6. Na hipótese, vê que trata-se de processo complexo, com pluralidade de réus, havendo necessidade de ser realizado um desmembramento processual em razão do paciente ter permanecido em local incerto e não sabido durante a maior parte do desenrolar processual. Não obstante as diversas tentativas de sua localização. Adiante, o paciente foi preso em outro estado da federação, no estado do Rio de Janeiro, sendo necessário o envio de carta precatória e aguardando o retorno desta com a devida citação pessoal do paciente. Ademais, há expedições de ofícios, certidões, bem como urge ressaltar que envolve crime de intensa gravidade, homicídio qualificado, não havendo notícia de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação dos atos processuais, tampouco te exija ou inércia na prestação jurisdicionais. Sete. Ademais, observe que a segregação foi objeto de reavaliação pelo juiz competente na data de 1º de novembro de 2024, em decisão quanto ao pedido de relaxamento da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, tendo a autoridade impetrada e deferido o pleito e mantido a prisão do paciente ante a inexistência de fatos novos capazes de modificar os elementos que a justificaram, sobretudo a necessidade de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 8. No entanto, faz-se necessário recomendar ao magistrado de origem que envie esforço no sentido de instar o retorno da carta precatória com o objetivo de realizar a citação pessoal do paciente, a qual foi encaminhada para a Unidade Prisional do Estado do Rio de Janeiro. Ademais, recomendo também que seja realizada a revisão da manutenção da prisão preventiva do paciente. Esse é o meu voto, excelência. Ordem conhecida parcialmente denegada na extensão conoscível. Como vota a desembargadora Silvia? Apoio o relator. Igualmente, reafirmo o voto provisório já exarado, acompanhando o entendimento do eminente relator pela denegação da ordem. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, à unanimidade de votos, conheceu parcialmente do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto do relator. Próximo processo é o do item 13, também esta pauta, habeas corpus de número 620267, dígito 28.2025.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante Charles Antônio Ximenes de Paiva, paciente JWMP. Impetrado, juiz de direito da comarca de Cariré. Sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Charles Antônio Ximenes de Paiva. Sou informado de que nos nossos registros não consta a presença do doutor Charles na sala remota. Como faço habitualmente, chamo o doutor Charles Antônio Ximenes de Paiva ou quem possa substituí-lo para fazer sustentação oral neste processo, para que, se presente estiver, se manifeste. Não havendo manifestação, esse processo será julgado ao final, sem sustentação oral. Na sequência, chamo
o habeas corpus do item 45 do roteiro, de número 620594, dígito 70.2025.8.06, sequência de 4 zeros. Impetrante, o doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, paciente Raimundo Rodrigo Ferreira de Souza, impetrado, juiz de direito da Vara de Delitos de Organizações Criminosas da Comarca de Fortaleza, sob relatoria da eminente desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega. Inscrito para fazer sustentação oral, Sua Excelência, o doutor advogado Luiz Ricardo de Moraes Costa, a quem concedo a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, Excelência. Inicio aqui a minha sustentação, cumprimentando Vossa Excelência, desembargador Mário Parente, que também conduz esta colenda Primeira Câmara Criminal deste Egresso Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, e também integra a trinca julgadora do presente habeas corpus. Estendo os cumprimentos à desembargadora Silvia Soares de Sanóbrega, relatora do presente habeas corpus, assim como cumprimento, de igual modo, a desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, que também participa do presente julgamento, e cumprimento o desembargador Francisco Carneiro Lima, que integra esta augusta Câmara Criminal, e também cumprimento a Procuradora de Justiça, doutora Maria Magnólia Barbosa da Silva, que também representa o Ministério Público em segundo grau, e o excelentíssimo defensor público, doutor José Laerte Marques Damasceno. Também cumprimento os demais advogados, servidores que estejam presentes nessa sessão telepresencial. Excelência, serei rápido na minha sustentação, até porque a tese ela é objetiva e trata-se aqui da busca de um reconhecimento de um excesso de prazo na formação da culpa, certo? O senhor Raimundo Rodrigo, ele está preso preventivamente desde a longínqua data de 23 de maio de 2024, né? Portanto, há mais de 10 meses, certo? Há mais de 10 meses. E a previsão para o início da instrução probatória, a previsão para o início da instrução probatória, a primeira audiência a ser designada nessa ação penal, ela está prevista e só foi designada após a impetração do presente habeas corpus para o dia 15 de maio, né? Ou seja, quando vai completar exatamente um ano do encarceramento, né? Em outro habeas corpus, né, da sessão passada, da semana passada, foi determinada uma recomendação por esta Câmara para que esta audiência ela fosse redesignada para uma data mais próxima, mas até agora a Vara, muito embora tenha sido comunicada, a VEDOC ignorou tal determinação, não foi recomendação, foi determinação. Pois bem, Excelência, eu não irei adentrar de forma verticalizada na análise fática, né, probatória. No entanto, para delinear o objeto e o escopo do presente habeas corpus, cumpre a mim, sucintamente, com base
em especial na peça delatória oferecida pelo Ministério Público, fazer uma singela síntese para que Vossas Excelências entendam a situação. O ora paciente, ele foi denunciado, segundo o Ministério Público, por integrar uma organização criminosa, sendo que, segundo o que restou apurado, um número telefônico que possivelmente fosse atrelado a ele, né, estaria em 2023, estaria em um grupo de WhatsApp denominado aqui na região do Cariri de Play Center Cariri, né? E aí, malgrado especificamente em relação ao paciente não ter sido obtido nenhuma troca de mensagem, nenhuma manifestação, nenhuma mensagem, não curtiu nenhuma mensagem de outrem, mas relativamente a este WhatsApp, malgrado não tenha o contato, não tenha foto, né, há uma suspeita de que seja pertencente ao ora paciente. Não vou entrar aqui no mérito, não vou, obviamente, tratar de absolução na via estreita de habeas corpus. O que eu quero dizer a Vossas Excelências é que a situação do paciente, ela difere, há um distingue de todos os demais, né, que foram presos nesta operação. E por quê? Primeiro, porque o paciente, ele é um jovem, certo? Um jovem que estava trabalhando e também estava estudando, né? Inclusive as folhas 17 do habeas corpus, eu juntei, né, um certificado de conclusão, né, do ensino médio dele, justamente no ano de 2024. Portanto, mostra que ele estava estudando e também trabalhando, certo? Não de maneira formalizada, porque nas cidades pequenas é muito difícil conseguir que os patrões assinem as carteiras, né? Geralmente porque o pagamento ele é a menos do que prevê a legislação trabalhista. Mas ele também trabalhava, estudava e trabalhava, né? E tem uma situação, excelências, que evidencia, né, a necessidade de tratá-lo de forma diferente de todos os demais, de olhar apenas, né, apenas individualizando, né, a situação do Raimundo, né? Por quê? Todos os envolvidos nessa operação foram presos no dia 22 de maio. Veja a situação, excelência. Além do mandato de prisão, tinha um mandato de busca, né, domiciliar. Pois bem, no dia 28 de maio do ano retrô, de 2024, vieram cumprir o mandato de busca domiciliar e de prisão do senhor Raimundo. Ocorre que o senhor Raimundo não estava em casa, certo? Ele tinha saído por uma razão qualquer. E foi feita a busca domiciliar e não foi encontrado nada de ilícito na residência dele. Quando ele retornou, certo? Foi dito pelos agentes que tinha um mandato de prisão em desfavor dele. Quando ele retornou, no dia seguinte, dia 23, ele, de livre e espontânea vontade, voluntariamente, procurou a delegacia de polícia local de Vaza Alegre para ser preso, né? Então, veja que alguém, né, era alguém que estava estudando, que estava trabalhando e que queria acertar suas contas com a justiça, é tanto que foi voluntariamente se entregar, né, perante a delegacia de polícia. Esse documento ele está acostado nos autos do presente habeas corpus, as folhas 40, né,
o boletim de ocorrência em que o delegado comunica, né, a VEDOC a prisão do paciente, né? E aqui vou ler um boletim de ocorrência, são só 3 linhas, né? Datado do dia, a data da ocorrência do dia 23 de maio de 2024, ao meio-dia, né? A qual diz aqui o senhor delegado que na tarde de hoje apresentou-se nesta delegacia de polícia a pessoa de Raimundo Rodrigo Ferreira de Souza e foi recolhido em virtude do mandato de prisão extraído do processo. E aí cita, né, a numeração do processo, né? Repito, no dia anterior houve a busca na residência dele por uma ocasião qualquer, ele não estava em casa, certo? Mesmo tendo sido cientificado, né, que houve essa operação, que ela foi divulgada a nível de região, e ele, no outro dia, simplesmente ele procurou a delegacia, né, por entender que não devia nada à justiça, queria provar sua inocência e voluntariamente se recolheu ao CAS. Só ele, né, só a situação dele né, foi procedida dessa forma, né? Todos os demais foram realmente capturados pela polícia. Outra situação, Excelência, é que ele vem cumprindo, né, vem cumprindo todos os prazos estabelecidos para a defesa, né, constituiu advogado, né, apresentou a resposta à acusação, né, apresentou a resposta à acusação, inclusive antes mesmo de ser oficialmente citado, certo? Ele apresentou a sua resposta à acusação, mostrando o empenho da defesa em ter uma prestação em contribuir com a prestação jurisdicional célere, né? É tanto que a própria VEDOC, ela desmembrou o processo dele e de outros por terem apresentado as respostas à acusação, diferentemente de outros corréus que estavam, de algum modo, tentando retardar, e desmembrou para um processo à parte. O problema é que, né, mesmo com esse desmembramento, né, a previsão da audiência inaugural, da primeira, não é que teve não é que teve uma audiência anterior, é a primeira audiência, está apenas para maio, quando vai completar 12 meses, né, de prisão de alguém que é primário de bons antecedentes, nunca teve registro, né, nem numa delegacia de polícia, nem para registrar a perda de um objeto ele tinha. Então, era alguém que não tinha um histórico criminal de forma alguma, não respondia a qualquer ação penal, não respondia a qualquer inquérito, né, e levando em consideração essa situação, né, a qual ela não se pode aqui imputar, né, não se encaixa aqui a aplicação do princípio da proibição da proteção deficiente do Estado, né, que se encaixa em outros correios, mas não neste, né, e eu peço a vossas excelências que examine este caso, né, não se aplica porque trata-se de alguém primário, de bons antecedentes, que estudava, que trabalhava e que se entregou voluntariamente, né, para cumprir um mandato, mesmo sabendo que tinha esse mandato em aberto. E, excelência, eu aqui apenas me reporto à jurisprudência desse próprio tribunal, a jurisprudência recente, né? Eu cito aqui o habeas corpus 0623011, dígito 64.2023, oriundo de Quixadá, da relatoria da desembargadora Marlúcia de Araújo Bezerra, que foi julgada em 4 de 4 de 2023, a qual ela, na ementa de seu voto, ao qual foi acompanhado pelos seus pares, coloca que o fato é que o paciente não pode ser penalizado pela demora decorrente da própria máquina do Estado juiz, inexistindo qualquer evidência de que tenha a defesa contribuído de alguma maneira para a
procedimental, impondo-se, portanto, a concessão da ordem, manifesta excesso de prazo, né? E aqui na parte negritada da ementa, né, tem aqui que o paciente estava preso cautelarmente há um ano, né? Há um ano, sem que a instrução tivesse sido finalizada, né? Aqui, o paciente está preso há mais de 10 meses, sendo que a previsão não é para a finalização, é para o início da instrução, ela vai superar 12 meses, ou seja, superar um ano. Feitas essas considerações, Excelência, pede-se a concessão da ordem para o senhor Raimundo, levando em consideração esse distingue dele, esse comportamento processual dele, esse comportamento de boa-fé, de querer se entregar para a justiça, esses predicados dele, de não responder a nenhuma ação penal, não responder a nenhum inquérito, e que seja reconhecido esse excesso de prazo, relaxando essa prisão com a aplicação das diversas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, Excelência, era o que tinha a requerer. Pois não, agradecemos. Com a palavra, o Ministério Público, por igual tempo. Obrigada, Excelência. Boa tarde, doutor Luiz Ricardo de Moraes Costa, a pessoa de quem cumprimento todos hoje. Boa tarde. Boa tarde. Vossa Excelência concentra o seu pedido de HC no excesso de prazo. Certo? Então, vamos verificar. Começar pelo excesso de prazo. Verificando a cronologia da marcha processual. Começou no dia 2 de maio de 2024, decretação da prisão preventiva. No dia 24 de 5 de 2024, cumprimento ao mandado de prisão do paciente. Dia 10 de 6 de 2024, oferecimento da denúncia. Dia 18 de 6 de 2024, recebimento da denúncia. Dia 11 de 9 de 2024, defesa preliminar do paciente. Dia 9 de outubro de 2024, determinação de desmembramento do processo para o número 00346-1449 de 2024, 8.06001. Dia 24 de 10, ratificação do recebimento da denúncia e determinação de designação de data para a realização da audiência de instrução. Dia 11 de fevereiro de 2025, este mês que nós estamos, foi designada para o dia 15 de maio de 2024, para a realização da instrução. Essa é a cronologia. Como se vê, senhores desembargadores, a autoridade coautora vem demonstrando impulso e de forma rápida e regular ao andamento do feito, compatíveis com o ordenamento processual e constitucional, não se verificando nenhuma demora porque possa atribuir a acusação à autoridade judiciária. Considere-se, ademais, que trata-se de um caso complexo, envolvendo uma célula de organização criminosa armada, Guardiões do Estado, GDE, voltada para a prática de crimes relacionados ao tráfico de entorpecente e demais delitos correlatos, com a atuação na região do Cariri, Ceará, havendo ainda a pluralidade de agentes. 62 réus, senhor desembargador Francisco Carneiro e senhora desembargadora Silvia, relatora. 62 réus. Fatores que justificam o alongamento do prazo para a conclusão da instrução, conforme jurisprudência desse egrégio Tribunal de Justiça, consubstanciada na súmula 15, segundo a qual não há de falar em ilegalidade de prisão por excesso de prazo, quando a complexidade de crime apurado ou pluralidade de réus justifica a mora na ultimação dos atos processuais. Portanto, em idêntico sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça para quem,
a complexidade do caso, a pluralidade agente e a expedição de cartas precatórias, a necessidade de diligência e a expedição de cartas novamente precatórias são fatores que justificam o alongamento do prazo para a conclusão da instrução. Dessa maneira, em poucas palavras, nós vamos dizer à Vossa Excelência que esse habeas corpus de organização criminosa, alegação de constrangimento ilegal, fundada em excesso de prazo na formação da culpa do processo, que vem sendo devidamente impulsionado, há uma complexidade do caso de pluralidade agente, expedição de cartas precatórias, fatores que ocasionam o alongamento da marcha normal, regular, processual, e justificam a dilatação do prazo para a conclusão da instrução. Constrangimento ilegal, não evidenciado, portanto, pelo Ministério Público, nós não verificamos, alegação de condições pessoais favoráveis que autorizariam a soltura e elementos que, por si só, não obstam à segregação, quando presentes os requisitos para tanto. Dessa forma, nós ratificamos e insistimos pelo conhecimento desse HC e que no mérito seja denegada a ordem. A insistência do Ministério Público. E retorno a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Mário Parente para os devidos fins de direito. Obrigada, excelência. Também agradecemos. Com a palavra o eminente relator, aliás, perdão, a eminente relatora, desembargadora Silvia. De janeiro, então tá. Mas houve uma questão aqui que foi colocada. Excelência, eu não escuto a desembargadora Silvia, não sei por quê. Está escutando agora? Melhorou Sim, o som? excelência. Sim, agora sim, obrigado. Pronto, eu estou informando que essa prisão ela foi reavaliada agora no dia 21 de janeiro. Ela está no prazo de 2025. Mas houve uma questão que foi levantada aqui com relação à chegada do processo e chegou agora somente no dia 25, com a nossa determinação. Então, eu gostaria de observar com mais cautela e trazer na próxima semana esse processo. Pois não. A eminente relatora pede vista dos autos para análise dessa questão, né? Julgamento adiado, suspenso em razão do pedido de vista da eminente relatora. Chamo o próximo processo, agora de pauta, o número 97 dos feitos de pauta. Apelação de número 53.299, dígito 90.2013.8.06, ponto sequência de 301. Apelante Francisco Edvaldo Barros da Costa e também Edvan Casemiro Paulino Filho, Márcio Augusto Ribeiro, Michel Sampaio Coutinho. Apelado o Ministério Público, também aqui relatoria do desembargador Carneiro Lima, sendo revisora a desembargadora Silvia. Inscrito para fazer sustentação oral, o doutor Igor Pinheiro Coutinho. Na defesa do apelante Michel Sampaio Coutinho, o eminente relator gostaria de fazer alguma consideração? Eu não consigo ouvir. Consigo ouvir. Repetindo. Tá. Sim. Recursos dos apelantes Edivaldo Barros da Costa, Edvan Casimiro Paulino Filho, Márcio Augusto Ribeiro e Cides Mendes Cavalcante Júnior, conhecidos e providos. E o recurso do apelante Michel Sampaio Coutinho, parcialmente conhecido e provido. Aí é de se indagar se o doutor advogado, Igor, vai querer fazer sustentação oral. Pois não.
Me reporto ao advogado, doutor Igor Pinheiro Coutinho, para repassar-lhe informação do eminente relator, no sentido de que vem conhecendo parcialmente, porém dando provimento ao recurso de Michel Sampaio Coutinho. Sabedor desta informação, se Vossa Excelência insiste em fazer a sustentação oral ou se dispensa. Excelência, tendo em vista a colocação do desembargador Carneiro, né, da possibilidade de já estar provendo o recurso, a defesa dispensa a sustentação oral. Pois não. Sendo assim, eu concedo a palavra ao eminente relator para a leitura da proposta de ementa. Obrigado, Excelência. Direito penal, direito processual penal, apelações criminais, associação para o tráfico de drogas, posse de maquinário utilizado na preparação de drogas, recursos das defesas, preliminar de nulidade não conhecidas, pleito de absolvição, acolhimento, a ausência de provas suficientes de autoria para a condenação dos réus, ânimos associativo não comprovado, princípio indúbio pro réu. Recurso do réu Michel Sampaio Coutinho, parcialmente conhecido e provido. Recursos dos réus Francisco Edivaldo Barros da Costa, Edivan Cassimiro Paulino Filho, Márcio Augusto Ribeiro e Cirdes Mendes Cavalcante Júnior, conhecidos e providos. 1. Tratam-se de recursos de apelação criminal interpostos pelas defesas em face de sentença que condenou os réus Francisco Edivaldo Barros da Costa, Edivan Casimiro Paulino Filho, Márcio Augusto Ribeiro, Michel Sampaio Coutinho e Cirdes Mendes Cavalcante Júnior pela prática do crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/2006 e ainda o réu Francisco Edivaldo Barros da Costa também pelo crime tipificado no artigo 34 do mesmo dispositivo legal. 2. Quanto às preliminares de nulidade alegadas pela defesa do réu Michel Sampaio Coutinho, de inépcia da denúncia e de nulidade da prisão em flagrante e das provas colhidas em virtude da violação ao domicílio do réu, verifica-se que não merece conhecimento em razão da preclusão temporal, visto que não foram alegadas pela defesa do apelante em momento oportuno, ou seja, em sede de alegações finais, fazendo-o somente por meio do oferecimento das razões recursais. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que, mesmo nulidades tidas como absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão nos termos do artigo 571 do Código de Processo Penal. 3. No que tange à alegação de inépcia da denúncia, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o advento de sentença condenatória torna prejudicada a discussão sobre a eventual inépcia da denúncia, uma vez que o contraditório e a ampla defesa já foram amplamente exercidos ao longo da instrução criminal, e as instâncias ordinárias já se manifestaram a respeito da presença da materialidade e indícios de autoria. Quatro, com relação à nulidade das provas por violação ao domicílio do réu, esta também não merece prosperar de ofício, uma vez que, segundo se observa do depoimento do condutor, Ed Farias Carneiro, antes do ingresso dos policiais à casa indicada na denúncia, onde foram encontrados materiais ilícitos, houve também a realização de campanha por meio da qual os policiais civis puderam constatar fundada suspeita e justificar a entrada no imóvel. Desse modo, não havendo nenhuma irregularidade a ser reconhecida de ofício, não se conhece das referidas preliminares de nulidade. 5. Quanto ao crime do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006, o Superior Tribunal de Justiça afirmou o entendimento de que, para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. No caso em apreço, merece prosperar o pedido de absolvição dos réus pelo crime do artigo 35, visto que a prova carreada aos autos é deveras frágil a alicerçar um decreto condenatório pelo crime de associação para o tráfico, devendo incidir no presente caso
o princípio indúbio pro réu. 6. Ressalta-se, ainda com relação ao delito do artigo 34 da Lei número 11.346, que, de acordo com os depoimentos das testemunhas, os réus foram presos em flagrante no momento em que chegavam à residência, onde foram encontrados os maquinários e materiais possivelmente utilizados para a preparação das drogas. Acrescentar ainda que a residência era nova, não era de propriedade do apelante Francisco Edivaldo e não aparentava ser habitada, não sendo colhidos outros elementos que comprovassem que o referido apelante preparava drogas naquele imóvel. Assim, muito embora haja indícios de que o réu Francisco Edivaldo estivesse envolvido com a prática de tráfico de drogas, os objetos ilícitos apreendidos na residência, por si só, não são suficientes para a sua condenação pelo crime descrito no artigo 34 da Lei 11.346, de modo que a absorção do réu em atenção ao princípio do pro-réu é medida de rigor. 7. Recursos dos apelantes Francisco Edivaldo Barros da Costa, Edivan Casimiro Paulino Filho, Márcio Augusto Ribeiro e Circe Mendes Cavalcante Júnior, conhecidos e providos. Recursos do apelante Michel Sampaio Coutinho, parcialmente conhecido e provido. Este é meu voto, excelência. Colho o voto da desembargadora Silvia. Eu acompanho. Eu também acompanho o voto do eminente relator, confirmando o voto provisório já exarado. No caso do recorrente que pediu sustentação oral, parcialmente conhecido e provido o recurso. E quanto aos demais, desembargador Carneiro, conhecidos e providos, não é? Os recursos. Há ainda alguns processos a serem julgados. Eu volto aqui ao item 45 do roteiro, extra pauta, um habeas corpus, cujo advogado, perdão, 45 não, 13, né? 13 do roteiro, habeas corpus, cujo advogado não se encontrava presente na sala. Às vezes acontece de algum erro técnico, né? Independe da vontade da pessoa, enfim, e acaba não sendo possível atender ao chamado no momento em que nós mencionamos o processo a ser julgado. Novamente, portanto, faço a chamada, né? De Sua Excelência, o doutor Charles Antônio Ximenes de Paiva, para saber se encontra-se presente ou alguém que o represente para fazer a sustentação oral no habeas corpus de número 620267, dígito 28, ponto 2025, ponto 8.06, ponto sequência de 4 zeros, em que é paciente JWMP e impetrado, o juiz de direito da comarca de Cariré. Sua Excelência estará presente na sala de sessões? Não havendo manifestação, portanto, vamos ao julgamento deste processo sem sustentação oral. Um instante só para localizarmos no sistema. Eu não consigo abrir porque não faço parte da turma julgadora, segundo o sistema. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, por unanimidade de votos, conheceu do habeas corpus para denegá-lo nos termos do voto do relator. Há mais algum processo, doutora Larissa? Parece que sim, né? Pois não. Acompanhando.
Item 107, processo de pauta, apelação criminal de número 224703, dígito 34.2021.8.06, ponto sequência de 301. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, conheceu do apelo para desprovê-lo, né? Negar-lhe provimento. E, na sequência, o 108, apelação criminal 236779, dígito 85.2024.8.06, ponto sequência de 301, também julgamento unânime da primeira Câmara pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. Mais algum, doutora? Indago a doutora Larissa, coordenadora da primeira Câmara Criminal, para que nos informe quantos processos julgados nesta manhã-tarde de sessão. 138 processos julgados na presente sessão. Antes do encerramento, indago se há algum registro a fazer. Não havendo, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho, declaro encerrada a presente sessão, não sem antes desejar uma boa tarde a todos, né? E um feliz carnaval. E um feliz carnaval, né? Boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde a todos. Feliz A carnaval. todos. Boa tarde, boa tarde.